O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia. Seu irmão Filipe, as regiões da Itureia e Triconítide, e Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, que alegria celebrarmos a Santa Liturgia. Quase sempre eu começo a Santa Missa, a Santa Homilia, dizendo sobre isso, né? Como é bom estarmos na casa de Deus, como é bom celebrarmos os santos mistérios. Eu, nesse tempo do Advento, vou abrir um parênteses rapidinho, tá, gente? Mas é rápido. Eu tenho feito uma experiência muito enriquecedora para a minha vida espiritual. Eu tenho participado da Santa Missa todos os dias. Tem uma paróquia aqui em Mogi das Cruzes e o pároco está celebrando a missa todos os dias às 6 da manhã. E eu vou participar da missa. É um padre amigo meu. No primeiro dia eu brinquei com ele e disse: padre, você vai ter um paroquiano padre. Ele: padre, venha co-celebrar comigo. Eu falei: não, eu quero participar da missa. Eu sento no banco e participo. Ontem eu até postei uma foto, tiraram uma foto no momento que eu estava comungando. Hoje é fácil essas coisas, né? E aí eu postei a foto falando um pouco da comunhão. E a pessoa achou até estranho, falou: nossa, mas o padre também comunga assim? Eu falei: o padre comunga assim também. E tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim de forma espiritual. Não existe nada mais sublime na face da terra do que uma Santa Missa. É a coisa mais linda que Deus poderia ter inventado. Deus fez tanta coisa bonita, né? Deus fez tantas coisas bonitas e tudo que Deus fez, no final ele viu que era bom. Mas a Santa Missa ele caprichou um pouquinho mais. Que coisa boa, que coisa linda é uma Santa Missa. Por isso, aqui estamos com tanto fervor no coração. Hoje nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo do Advento. A caminhada vai se alongando, já estamos na metade da nossa caminhada em preparação para o Natal do Senhor, a vinda do Cristo. Nós queremos preparar esta vinda com todo o nosso coração, mas a liturgia de hoje nos fala sobre o grande grito de João Batista: aplainai os caminhos do Senhor. O convite da liturgia da palavra deste domingo é a conversão. O Batista, o filho de Zacarias, gritou pelo deserto afora, nas margens do Jordão, em tantos lugares: convertei-vos, o reino está perto, o Cristo está chegando. E estava de fato. Logo depois o Cristo foi batizado por ele e iniciou sua vida pública. É interessante como o Evangelho de hoje começa justamente dando para nós uma data muito específica. No tempo em que foi escrito o Evangelho era mais difícil precisar uma data. Hoje é fácil. Hoje praticamente o mundo inteiro vive o mesmo calendário. Nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. Pronto, fácil. Mas naquele tempo não era tão simples assim, existiam vários calendários. Então, para se precisar uma data, dar a precisão de uma data,
ia-se usando alguns pontos de referência, né? Aí começou dizendo, no 15º ano do Império de Tibério César. Então, quando o imperador fez 15 anos de governo, ao mesmo tempo em que Pôncio Pilatos era governador da Judéia, ao mesmo tempo em que Herodes administrava a Judéia, e vai dando pontos para que nós possamos ter uma ideia do ano. Vou dar um exemplo, se nós fôssemos tentar explicar em que ano nós estamos, seria mais ou menos como se nós disséssemos assim, olha, no 3º ano do mandato do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando João Dória era governador de São Paulo, quando o presidente dos Estados Unidos era o Biden, quando o prefeito de Mogi das Cruzes era, não faço ideia quem seja, não tem problema, e assim vai. Aí depois, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, quando Dom Pedro Luiz era bispo diocesano, mas Dom Pedro tem 9 anos de bispo, mas quando o padre Dorival era pároco da catedral. Então você vai chegando a um ponto em que, para tudo isso coincidir, tem um ano específico, o ano de 2021. Por que o evangelista perdeu tanto tempo, perdeu entre aspas, tanto tempo, e provavelmente deva ter feito uma boa pesquisa para chegar a esses dados? Hoje é só colocar no Google, né? Quem é fulano, quem é Beltrano. Naquele tempo era bem mais difícil. Por que ele perdeu tanto tempo para dizer que naquele momento específico da história humana, a palavra de Deus foi dirigida ao profeta João Batista? Porque nós não vivemos uma encarnação que seja fictícia da parte de Jesus. Era para dizer que Jesus veio a este mundo historicamente falando. Alguns diziam que Jesus era fruto de uma imaginação literária. Não, é uma personagem que foi criado lá, alguém escreveu uma história sobre um homem muito importante, muito fantástico, que fez grandes feitos. Outros diziam que Jesus era Deus, mas que não tomou a forma humana, era só uma aparência. E o evangelista, ele diz claramente, Jesus se encarnou e se encarnou historicamente. Tem outros relatos, além da Sagrada Escritura, que nos mostram que Jesus encarnou. Tem outros relatos, além das Sagradas Escrituras, que diz que Jesus morreu crucificado. Aí a ressurreição é por nossa conta, essa é a nossa fé. Aí eles não dão conta disso. Então, esperar o Messias, celebrar o Natal, é saber que Deus tomou a forma humana. Não existe notícia mais absurda do ponto de vista humano do que o que nós professamos na nossa fé. Nenhuma outra religião arriscou algo tão absurdo como dizer que Deus se fez homem. Tem alguns outros mitos, algumas outras mitologias que chegam perto, que Deus assume algumas formas para aparecer, que tem semideuses, mas que Deus, Criador de todas as coisas, na sua segunda pessoa, se fez homem igual a nós, exceto o pecado. Só o cristianismo é capaz de tal ousadia. Por quê? Porque nós recebemos isso como revelação. E Deus se fez homem historicamente. Ele pisou nessa história. É tão absurdo que, se nós pudéssemos imaginar, seria como se um escultor se tornasse parte da escultura, como se um pintor se tornasse parte do seu quadro. Deus tornou parte da criação. Por isso é um mistério tão maravilhoso e tão profundo. Pois bem, mas aqui ainda não está falando no nascimento de Jesus. Aqui é o contrário, aqui é meio complicado, mas assim, está falando de Jesus já com 30 anos, depois nós vamos ver o nascimento dele. Aqui estaria sendo o nascimento de Jesus para a sua vida pública, para o anúncio do reino, porque João Batista é aquele que vem um pouquinho antes de Jesus. João Batista tem 6 meses a mais do que Jesus. Aqui então, mais ou menos, eles estariam aí com uns 30 anos, mais ou menos. João Batista, quando o anjo anuncia à Virgem Santíssima que ela seria a mãe do Salvador, o anjo diz, sua parenta Isabel está no 6º mês. Então João Batista é 6 meses mais velho. E João Batista então sente no seu coração aquele impulso e começa a pregar a conversão. Ele sai pregando, e o texto remete a ele uma passagem de Isaías, esta é a voz que clama no deserto. Depois ele mesmo diz isso de si. Um dia foram perguntar para João Batista, quem você é? Você é o Messias? E olha que se João Batista tivesse dito que era o Messias, talvez ele tivesse mais seguidores do que Jesus. Porque as pessoas esperavam que o Messias fosse parecido com João Batista. Ele disse, não sou o Messias.
Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Você é o profeta? Não, não sou profeta. Então quem é você? O que você diz de você mesmo? Difícil isso, né? O que você diz de você mesmo? Imagina o que eu diria de mim mesmo. Deus me livre. Nem quero pensar. O que nós diríamos de nós mesmos, né? O orgulho inflama, né? Ah, eu sou ótimo, sou maravilhoso. O que você diz de você mesmo? João, filho de Zacarias: eu sou a voz que clama no deserto, aplainai os caminhos do Senhor. João Batista deu testemunho. Então ele personifica esta realidade profética a respeito do Messias, aquele que viria preparar um povo para receber o Messias. E como é esta preparação? Convertei-vos. E esse é o grito que continua ecoando, e a igreja continua proclamando: convertei-vos para receber o Messias. O segundo domingo do Advento é esse grande clamor, que nós precisamos nos converter. E quando é que nós nos convertemos? Todos os dias da nossa vida. Eu me lembro quando era religioso, eu morava no Maranhão nessa época, e eu era religioso que ainda renovava os votos todos os anos, chama-se juniorista, né, dentro da vida religiosa. E aí eu comentei com uma religiosa, uma freira que já tinha muitos anos de vida religiosa, muito santa. Eu disse para ela: irmã, estou indo para São Paulo, vou renovar os meus votos. Ela disse: você renova os votos? Eu falei: renovo todos os anos. Ela falou: não, tem que renovar todos os dias. É todo dia. Conversão é todo dia. Não, eu agendei coloquei aqui no meu celular, vai despertar semana que vem a minha conversão. Não, senhor, é agora. Não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, é agora, é todo dia. Convertei-vos. E aí nós entendemos que a conversão existe duas dinâmicas. Aqui uso uma imagem. A imagem de um terreno muito disforme, montanhas e vales. As montanhas serão aplainadas e os vales serão aterrados. Na nossa conversão existe aquilo que nós temos que fazer, a parte ativa, as montanhas que devem ser abaixadas. Isso é o que nós fazemos, é o nosso esforço, é a parte que nos cabe. Nós devemos nos esforçar para cumprir os mandamentos, nós devemos nos esforçar para tirar de nós aquilo que não é da vontade de Deus, nós devemos nos esforçar para cumprir com os preceitos, aplainar as montanhas. E às vezes dói, tanto quanto se nós imaginarmos, né, a lâmina de uma máquina que vai passando na terra e vai tirando as camadas para que a montanha seja rebaixada. Muitas vezes também nós precisamos cortar da nossa vida aquilo que não é da vontade de Deus. Tantos sentimentos que às vezes nós vamos permitindo que se cultive dentro do coração, pensamento de vingança, ódio, rancor, cortar, tirar. Essa é a parte que nos cabe. Mas aí vem uma outra parte, porque santidade não é obra humana. Santidade não é obra humana, é obra de Deus em nós. Os vales daquilo que ainda nos falta, Deus vai completar com a sua graça. Quando os vales diz que os vales serão soterrados, é a graça de Deus que virá sobre nós. Se nós pedirmos com humildade, Deus vai nos conceder. Se nós pedirmos que nós precisamos de humildade, que nós precisamos de disponibilidade, todas as graças que precisarmos, é a graça de Deus que vai soterrando os vales das nossas deficiências, e assim então os caminhos do Senhor vão ficando planos para nós recebermos o Messias. Esse tempo do ano é um tempo de preparação. É tão bom, não é? Preparar a casa para o Natal. Eu acho lindo esse tempo, é maravilhoso. Minha mãe estava aqui comigo até semana passada. Passou uma semana em casa. Eu nunca trabalhei tanto igual essa semana. Passei a semana inteira limpando a casa. Toda hora minha mãe me chamava: meu filho, vem cá, o que é isso aqui jogado aqui? Eu falei: não, mãe, isso aí ponha no lugar. Aí eu ia e punha. Meu filho, vem cá, faça um buraco aqui na parede para mim. Para quê, mãe? Eu vou colocar uma prateleira aqui para colocar essas suas bagunças aqui. Meu filho, coloca um cabide aqui atrás da porta. Para quê, mãe? Essa roupa que você deixa jogada em cima do sofá, coloque aqui. Ela passou uma semana arrumando a minha casa. Eu falei para Dom Pedro que se a minha mãe ficasse mais uma semana, ela dava jeito na diocese. Trocava os paros de lugar.
Limpeza, faxina. Meu filho, você limpa essa casa? Limpo, mãe. E essa geladeira? Você puxa a geladeira para limpar? Está tudo sujo. Vamos limpar então. Mas do mesmo jeito que nós limpamos a casa, nós temos que limpar também o nosso coração. Do mesmo jeito que nós preparamos a casa, tem que preparar o coração também, para receber o Messias, a graça de Deus. Gente, Natal não é só uma mera lembrança, é aniversário de Jesus, que é uma bronca que eu tenho desse negócio de aniversário de Jesus. O nosso aniversário é outra coisa. Quando nós celebramos aniversário, eu relembro mais ou menos que, ai meu pai do céu, 41 anos atrás eu nascia, já, Natal não é isso, Natal é atual. Ah não, Jesus está fazendo 2000 anos, não. Natal é hoje, é o Cristo que vem agora. É o Cristo que quer nascer agora, na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. Por isso, convertei-vos e preparai o vosso coração. A segunda leitura fala tão bonito isso. São Paulo dizendo que reza pela comunidade dos filipenses, e ele diz assim: e isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais. Santidade é amor, é amar. Em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é o melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo. Puros e sem defeito para o dia de Cristo. Ai, Padre, isso é um ideal elevado demais. Dizer que nós estaremos puros e sem defeitos, isso é uma ideologia que foge da realidade da nossa vida. É se nós pensarmos que é esforço meramente humano, porque para Deus nada é impossível, e Deus quer a nossa santidade. Com muita humildade, peçamos a Ele que nos conceda essa graça, e com certeza Ele nos dará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.